Uma boa noite a todos vocês que estão presentes e uma boa noite para vocês também que estão nos acompanhando através do nosso canal do YouTube, Centro Espírita Miguel Oficial. Agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos juntos nessa noite de trabalho. Vamos ouvir a página de preparação com a nossa irmã Rosana. Boa noite a todos. Boa noite aos nossos irmãos que nos acompanham. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, a lição 95. Vê e segue. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. João, capítulo 9, versículo 25. Apesar do trabalho renovador do Evangelho, nos círculos da consolação e da pregação, desdobrar-se diante das massas, semeando milagres de reconforto na alma do povo, o serviço sutil e quase desconhecido do aproveitamento da Boa Nova é sempre individual e intransferível. Os prazeres da vida cristã, na atividade vulgar do caminho, desfrutam do conceito de normalidades, mas se não gozam de vantagens observáveis no imediatismo da experiência humana, quais sejam as consolações do estímulo ou da prosperidade material, de maneira a agravarem o ensinamento vivo de Jesus nas próprias vidas, passam à categoria de pessoas estranhas, muitas vezes, antes os próprios companheiros de ministério. Chegado semelhante posição, e se sabe aproveitar a sublime oportunidade pela submissão e diligência, o discípulo experimenta completa transposição de plano, modifica a tabela de valores que o rodeiam, sabe onde se ocultam os fundamentos eternos, descortina esferas novas de luta através da visão interior que os outros não compreendem. Descobre diferentes motivos de elevação por intermédio do sacrifício pessoal e identifica fontes de mais altas de incentivo ao esforço próprio. Em vista disso, frequentemente provoca discussões acesas com respeito à atitude que adota à frente de Jesus. Por ver com mais clareza as instruções reveladas pelo Mestre, é tido a conta de fanático ou retrógrado, idiota ou louco. Se, porém, procuras efetivamente a redenção com o Senhor, prossegue seguro de ti mesmo. Repara, sem aflição e sem desânimo, as contendas que a ação genuína de Jesus em ti recebe de corações incompreensíveis e estacionários. Repete as palavras do cego que alcançou a visão e segue para adiante. Graças a Deus. Então vamos todos juntos elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, agradecendo a eles a oportunidade de estarmos juntos nesta noite. Mestre amigo, um dia hoje totalmente de intempéries, se abatendo sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado e, por que não, o nosso país todo. Mas nós sabemos que dias como esse, nós enfrentamos grandes dificuldades, mas nós estamos aqui. Transpusemos cada um de nós a seu turno essas dificuldades para nos acharmos nesse momento, nessa casa de caridade. Muitos de nós acompanhando à distância, através dos mecanismos da internet, mas estamos todos nós num só pensamento, a te agradecer, porque a oportunidade é ímpar de estarmos aqui. A oportunidade não tem igual a esta, porque aqui a gente se evangeliza, aqui a gente ajuda, colabora no cuidado com o próximo e nós também somos cuidados. Mestre,
não conseguimos mensurar o que já estamos recebendo desde então, desde o momento em que chegamos aqui. São tantas as coisas. Pedimos também para você levar o nosso agradecimento até Deus, nosso Pai. Nosso Pai, sempre misericordioso e amoroso, sempre nos proporcionando também aquilo que muitas das vezes não percebemos. Somos eternos pedintes e estamos a te pedir para que essa reunião transcorra contento. Que cada um de nós possa colaborar com a espiritualidade amiga e assim efetivarmos o belo trabalho que é planejado antecipadamente. Por favor, toca a fronte da nossa irmã Michele, que oferecerá para nós o estudo desta noite. Nós vamos conversar, nós vamos refletir juntamente com a nossa irmã que trará na sua bagagem todo o seu aprendizado, toda a sua experiência de vida, para dividir conosco esse momento, que é ímpar também. Obrigado por tudo, Mestre. E assim, sob a tua permissão, estamos dando por iniciada a nossa reunião de fluidoterapia desta noite. Que assim seja. Graças a Deus, graças a ti, Jesus. Então vamos ouvir nossa irmã Michele? Olá, boa noite a todos. Bom ter-nos aqui, mesmo nesse dia muito chuvoso, né? A gente hoje vai dividir um pouquinho da continuidade no capítulo 14, que fala sobre honrar o vosso pai e a vossa mãe. Mas a gente já está no item 9, já nas instruções dos espíritos. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família, tá? E aí Santo Agostinho, sempre muito carinhoso, né? Mas de vez em quando ele dá umas sacudidas na gente, né? Ele já começa o texto dele nos chamando a atenção. Quando ele diz assim: a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e revolta sempre os corações virtuosos. Mães, a dos filhos para com os pais tem um sentido mais odioso. E aí eu entendo quando ele, nesse final, diz que tem um sentido mais odioso quando é do filho para com o pai, é porque eu entendo que como o pai ou a mãe, uma vida inteira cuidou daquele filho, e aí chega no final da vida dele, o filho o maltrata, não liga para ele, coitado daquele pai. Geralmente é assim que a gente pensa. Só que o que a gente esquece, em todo esse contexto, é que todos nós temos o nosso comprometimento, muito ou pouco, grande ou pequeno. E aí o que acontece? Nenhum de nós somos coitados. Não que esteja certo aquele filho maltratar o pai, ou até mesmo aquela mãe maltratar aquele filho. Não, não é o correto. Não é isso que eu estou querendo dizer. Logo eu. E aí ele nos convida e nos propõe a analisar as causas e as consequências de todo esse contexto. O que tem sentido? O que não tem sentido? O que está certo? O que está errado? Será que nós, enquanto encarnados, podemos julgar isso? Ou será que devemos? E aí é mais ou menos assim, ó. Após a morte do corpo físico, o espírito ele desperta no espaço. Ou seja, os seus sentimentos, as suas paixões, elas continuam se aperfeiçoando. Elas não estacionam de imediato. Por exemplo, eu sou mãe. Já fui bem mais apegada aos meus filhos. Você lembra disso, né, Edivaldo? Quando eu falava que eu tinha medo de partir e deixar meus filhos. E aí eu pensava, não, quem vai criar meus filhos sou eu. E aí eu morria de medo. E aí vamos que naquela época eu desencarnasse. Eu ia desencarnar presa a essas paixões. De repente eu ia virar até uma obsessora daquela pessoa que ia cuidar dos meus filhos, né? Porque só eu saberia cuidar bem,
Então, quando a gente diz assim, as paixões, é nesse sentido, porque quando a gente desencarna, a gente ainda está muito preso a tudo que a gente viveu aqui. Alguns mais, alguns menos. Mas a gente carrega tudo. Não fica nada aqui, assim, material fica. Espiritual a gente carrega. E aí, dessa maneira, isso vai acalmando? Vai. Isso vai ficando um pouco de lado? Vai. Da maneira que a gente vai se acalmando, de que a gente vai entendendo qual é a nossa posição naquele momento. Mas ainda assim a gente não deixa as paixões de tudo, não. A gente carrega elas até quando a gente volta. A gente traz de volta alguma coisa. E aí a gente vai aprendendo que a única maneira de fazê-lo é com a caridade. A caridade está sempre com a gente, né? Que é o perdão das ofensas e das injúrias. Pois não há caridade com ódio no coração. E não há perdão sem caridade. Um está sempre atrelado ao outro. Viram como as coisas, elas estão sempre assim, se encaixando, as coisas sempre caminham juntos? Mas tudo depende muito mais de nós e não do outro. E aí nós sabemos que nós precisamos renascer. Ou seja, a gente precisa reencarnar. A gente tem que voltar. E em família. E aí a gente faz aquele plano reencarnatório lá em cima, tudo é bonito. Porque a gente esquece de tudo. Aí a gente planeja, não, eu vou descer de novo, vou voltar, vou me dar bem com a minha mãe, vou me dar bem com meu marido, com meu filho. Aí assino lá meu contrato e volto. Chega aqui, eu esqueço tudo. Ainda bem. E aí, eu desço com um monte de inimigo meu. Enquanto criança, tudo parece fácil. Mas olha, percebam que interessante. Às vezes a gente tem algumas crianças na família que nós, enquanto adultos, a gente diz assim: aquela criança não gosta de mamãe. Por que será? É culpa da criança? É culpa de mamãe? Tem alguma coisa ali entre eles. Que mesmo a criança, naquele corpinho ainda infantil, mas que já traz uma bagagem imensa, ela tem ali um resquício. Tem alguma coisa nela que mesmo enquanto criança naquele momento, mesmo não sabendo expressar como palavras e como adulto, ela já demonstra. E aí a gente acha estranho, né? Vai falar com sua avó. Você tem que respeitar seu tio. Não está errado o que a gente está fazendo, não. Mas ela já está ali meio que, talvez inocentemente, indiretamente, demonstrando que alguma coisa ali teve naquele passado. E por aí vai. E aí, a gente sofre um pouquinho antes de voltar. Porque a gente hesita um pouco, né? Porque a volta, ela é muito mais dolorida do que a ida. E aí a gente sofre. A gente hesita um pouco. Porque o que acontece? A simples mudança de intenção não é suficiente. Porque muitas vezes, nós, enquanto encarnados, a gente fala da boca para fora. Eu fico imaginando a gente desencarnado. Mas pior que eu vou desencarnar, vou voltar e vou lembrar. Então eu vou poder contar para vocês. E assim, é difícil, é doloroso. E a gente precisa, na verdade, enquanto desencarnado, tentar eliminar todos esses sentimentos criados por nós mesmos enquanto encarnados, para quando retornar, tentar começar do zero. Porque essa é a ideia de Deus. Que a gente comece do zero, dispostos a zerar. Mas também o fato é, a gente não precisa correr contra o tempo. Porque numa encarnação só a gente não vai conseguir tudo. Ainda tem algumas poucas milhares por aí para a gente fazer tudo isso.
Eu não estou desanimando vocês. Não é isso? E é necessário que a consciência de renunciar a seus interesses de vingança, aos nossos interesses de perdoar, de conviver em família, com aqueles que nos fizeram tão mal, acione aquela vontade interna bastante grande para poder estimular e tentar essa nova existência aquilo que nos causava medo e apreensão. Em nenhum momento Jesus disse que seria fácil, mas Ele nos deixou vários artifícios para a gente continuar seguindo. E aí, graças à misericórdia divina, o Espírito renasce sem qualquer lembrança do passado, o que facilita ver as pessoas ao redor como pai, mãe, irmãos, avós, durante a infância, despertando seus sentimentos mais nobres. Porque a gente considera que a criança é sempre inocente, né? Não que ela não seja. É porque ela veio assim, com aquele apagão, não lembra de nada. E ela está pequenininha, então é mais fácil de nós, enquanto já adultos, pegar aquela criança, aquele serzinho que está naquele corpo em miniatura e moldar. Mas se nós, enquanto adultos, estamos enraizados pelo ódio, pelo rancor, pela raiva, pelo sentimento de vingança, o que a gente vai passar para aquele serzinho? Tudo isso que está dentro de nós. Gente, não é fácil. Todos nós aqui temos problemas. Estar em família não é fácil. Realmente, família bonita é só um álbum de fotografia. Agora, nas redes sociais, é tudo sempre lindo. E é legal mesmo de ver, é bonito, dá uma inspiração bacana. Mas estar ali no dia a dia é algo, às vezes, um tanto quanto conturbado. É difícil você encarar a sua mãe, às vezes a sua irmã, a sua tia, seu filho. É difícil. Só que muitos de nós nos perguntamos assim: será que eu mereço isso? Por quê? Vamos tentar mudar. Não se trata de merecer. Se trata de para que estou passando por tudo isso? Porque, percebam, quando a gente põe o para quê, a gente mesmo se impulsiona a seguir. Meu filho é uma criatura difícil, mas eu não vou desistir dele. Até porque ninguém está no caminho de ninguém por um acaso. A gente gosta de falar, né? Nossa, encontrei fulano por acaso. A gente já sabe que o acaso não existe, isso está provado. Ninguém vem no caminho de ninguém, na família de ninguém por acaso. Está tudo combinado, planejado e assinado. A minha avó brincava de falar: quando a gente vem carimbado. Vai hoje, meu filho, dia tal você volta. E talvez seja assim mesmo, né? A gente não lembra para poder dizer, né? E todavia, quanto mais intensa seja ou tenha sido esse nosso ressentimento, esse nosso rancor, que é uma animosidade do nosso passado, quando a gente esteve na outra encarnação por aqui, mais difícil essa convivência se torna. Porque às vezes ela faz ressurgir do nosso inconsciente sem que a gente sinta ou saiba o porquê. Não é interessante, às vezes, a gente tem um familiar que a gente fala assim: eu gosto da minha prima, mas não sei, não bato muito bem com ela. Isso já deve ter acontecido com vocês. Alguma coisa pode ter acontecido no passado que faz com que a gente ri, a gente brinca, a gente conversa, mas não é a afinidade que eu tenho com a outra, igual que eu tenho com a outra prima. Aí a gente acha assim meio estranho. Provavelmente é algo que
Está lá no passado, lá, né? Certamente. E a verdade é que muitas vezes fere, machuca. Às vezes não a gente, mas ao outro. Uns são mais sensíveis, outros menos. Às vezes alguém fala com você mais forte, você chora e fala, ai, fulano não gosta de mim, mas eu gosto tanto dele. Porque talvez você tenha vindo mais disposto a acertar, melhorar, consertar. Ele ainda não. Mas por não se lembrar, ele é rude, ele é duro, ele faz questão de te ferir, de te machucar. E você está ali mais sensível, porque você está mais aberta, porque você está mais disposta. E aí vem a culpa. O que eu fiz para merecer isso tudo? Aí junto da culpa vem o vitimismo. Olha comigo, eu sou tão boa com todo mundo, sou tão legal. Aí a gente faz igual um ator de televisão, põe a mão no peito e fala assim, poxa, mas eu... Não somos inocentes nem vítimas. Estamos passando por tudo na qual temos que passar. E aí, todo pai e toda mãe, ele tem uma responsabilidade muito grande. Muito. Porque você criar alguém não é fácil. Não é. Você introduzir algo na cabeça de um ser humaninho não é fácil não. Ainda mais nessas crianças de hoje em dia. Tem noção de uma criança de 3 anos já bota a mão na cintura e fala, eu não quero. E aí você tem que debater com a criança, porque eles já estão vindo cheios de personalidades. Uma vez eu escutei a moça do banco falar assim, essas crianças só falta dizer, eu vim aqui para fazer isso, isso e isso. E realmente concordei com ela, é por aí mesmo. Eles estão cheios de vontade, de personalidades, mas aí o que a gente faz? Ah, é uma fase. Aí a criança está com 2 anos. Aí ela faz 20 e a fase não acaba. Porque é mais fácil para a gente dizer que tudo é uma fase. E qual é o momento que a gente interfere naquela fase? Nem tanto, nem tão pouco. Você não vai pegar a criança e vai bater só porque ela botou a mão na cintura. Mas dependendo do contexto, daquela mãozinha na cintura, você pode abaixar perto da criança, falar com ela olhando nos olhos, conversar com ela sem gritar, sem alterar sua voz, e dizer para ela, olha, precisa ser assim. Hoje ela não vai te dar nem confiança. Amanhã talvez muito menos. Mas no terceiro dia, de repente, ela já não vai botar mais a mão na cintura, mas ela vai se balançar. Porque as crianças estão assim. E aí é um trabalho de formiguinha. E aí, por que Santo Agostinho lá no início fala que quando o filho faz com o pai se torna mais odioso? Porque os adultos, quando chegam na terceira idade, eles vão se tornando criança. E aí é o filho que cuida do pai ou da mãe. Mas aí o filho não tem paciência. Não, minha mãe está fazendo de propósito. Não é possível. Ah, não, meu pai não vai fazer isso comigo porque eu não vou aceitar. E aí quem tem um apagão é a gente. Que a gente esquece, quando a gente era criança, a gente aprontava todas. E mais alguma coisa. Porque quando junta a família toda, é um tal de contar o que fazia quando era criança, né? E só, nem coisa boa, né? Só bagunça que a gente fazia. E o interessante é que a gente esquece disso. E aí muitos de nós também colocamos assim, não, eu cuido da minha mãe ou do meu pai porque eu tenho obrigação. Eu tenho um pouco de dificuldade de falar sobre isso. Eu acho que quando você é obrigado a falar alguma coisa, fazer alguma coisa, você não deposita o amor necessário que aquela situação precisa. E aí eu procuro pensar assim, independente das dificuldades ou dos problemas, esse é o momento em que o meu familiar ou os meus pais precisam de mim.
E assim eu consigo levar de uma maneira melhor. É fácil? Não, não é. A gente está passando por uma situação dessa em casa, não está sendo fácil não. Hoje ela diz que me ama. No dia seguinte ela fala, você nem faz nada por mim? Eu digo que está tudo bem. Tem gente que não gosta de ouvir não. Tá vendo o que ela está fazendo? Está fazendo de propósito. Tá vendo como é que ela é? Aí eu falo, eu tô vendo. Mas eu sou assim. O outro não tem como ser igual a mim. A Michelle é uma individualidade diferente. E cada um de nós aqui é uma individualidade diferente. E é interessante também, que eu já ganhei uma plaquinha aqui de 5 minutos, eu tenho que correr, que Santo Agostinho, ele também nos destaca que as provas mais difíceis são aquelas que afetam o coração. São as dores morais. Porque quando o idoso fica idoso, e às vezes desencadeia um Alzheimer, uma demência, tudo que ele faz parece que é proposital. E aí ele pega a gente aonde? Não pega no nosso coração, não. Ele pega na nossa moral. Ele começa a falar um monte de coisa que atravessa a nossa alma. E é difícil de levar, não é fácil não. Você ouvir e ficar plena, não, tudo bem, está passando por isso. Eu fico assim, Senhor, me dá sabedoria, porque amanhã pode ser. Mas é verdade. Hoje eu estou aqui, ó, bem pra caramba, amanhã eu não sei. Então, cada um de nós aqui é que temos que trabalhar o nosso pensamento. A vida não é um mar de rosas. Os jovens não dizem por aí que a vida não é um morango? Eu não entendia muito bem esse coisa não, porque o morango é azedo. Eu não quero morango, não gosto. Não gosto de nada azedo. Mas aí tem aí um negócio aí que uma outra hora a gente conversa sobre isso. E como eles dizem que a vida não é um morango, realmente não é um morango. As coisas não são tão fáceis. Hoje está tudo bem. Nós vamos dormir. Como será que a gente vai acordar? Vou acordar bem? Ou vou acordar igual a minha avó que está desencadeando uma demência? Eu não sei. Então a gente precisa virar a chave do nosso pensamento. E com isso, passar informação para o nosso coração, que a gente precisa ser mais suave. Tentar ser mais suave. Que se tentarmos, uma hora a gente vai conseguir. Igual a criança. A gente vai tentar 5 vezes e não vai conseguir. A gente vai desistir? Não. Precisamos continuar. Porque o que Jesus quer da gente? Que sigamos em frente. Aí você vai tentar 1, 2, vai recuar porque não conseguiu? Vai desistir logo? Não. Continue tentando. E aí, para fechar, é bem legal, ó. Com o amor deve sempre ser distribuído para os outros. Espíritos menos adiantados podem reencarnar-se entre eles para atenderem mais e progredirem também. É verdade que causam perturbações, mas devem ser aceitos no cotidiano como foram aceitos antes do renascimento, compreendendo os familiares que, se ali estão, deles é a tarefa de amá-los e auxiliá-los na reforma interior. Porque eu penso que a reforma íntima é individual, mas também existe uma reforma íntima em família. A gente não arruma um guarda-roupa quando está bagunçado? Eu penso que tentar ajeitar as questões de família é como arrumar um guarda-roupa. É só arrumar a bagunça. Hoje você vai arrumar de um jeito, amanhã você vai arrumar de outro. Tem gente que gosta de jogar tudo pro lado de fora e ir botando para dentro direitinho, não é? Tem gente que só arruma aquela parte que precisa, nem olha pro outro lado, só aquela ali. É assim mesmo. Cada um do seu jeito. Mas que se faz necessário no tempo de cada um.
Ninguém está aqui para apontar para ninguém. Faça você assim, faça você passar. Não. Cada um no seu tempo, cada um no seu jeito. Mas que não esqueçamos de amarmos a nós mesmos, para que daí a gente consiga ir desenvolvendo o amor pelo outro, pelo nosso próximo dentro de casa, e aí pelo vizinho, pelo trabalho. Olha que legal. E aí a gente vai, espalhando amor. Gente, obrigada. Tenham todos uma boa noite e fiquem em paz. Graças a Deus pela oportunidade. Então vamos mais uma vez elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus. Mestre amigo, o primeiro momento de nossa reunião vai terminando e nós estamos aqui a te agradecer por tudo que estamos recebendo, pelos passes que já estão sendo realizados aqui no salão, pela página de abertura, pelo estudo, pelo concurso da espiritualidade amiga de nossa casa, a Catuíte, as irmãs Margaridas, a Miguel e os demais abnegados trabalhadores que estão sempre sustentando nossas reuniões, todo e qualquer trabalho desta casa de caridade. Estamos, a maior parte de nós, visíveis e invisíveis aqui no recinto, nos sentindo bem melhores do que quando chegamos. E é essa a intenção. E se por acaso alguma vibração malsã ainda persistir, com certeza, com os nossos pensamentos elevados ao alto, a espiritualidade amiga conseguirá nos auxiliar. Esse evangelho que nos foi ofertado, como sempre digo, bússola renovadora dos nossos pensamentos e atitudes. Não é só para ouvirmos aqui, mas precisamos escutá-lo com carinho, lá no nosso íntimo, porque assim, com certeza, identificando em nós as arestas que precisarão ser aparadas, nós conseguiremos fazer para frente de forma melhor. Mais uma vez, mestre amigo, leve nosso agradecimento até Deus, nosso Pai, por tudo que Ele nos oferece. Esteja também, mestre amigo, junto aos nossos irmãos, amigos médiuns, fascistas, que logo estarão lá nas suas câmaras de trabalho. Que cada um de nós, que cada um deles possa ser porta-voz da tua boa nova. E assim, mestre amigo, sob a tua permissão, estamos encerrando esse nosso primeiro momento. Que você esteja sempre conosco, e nós sabemos que você sempre está. Nós é que precisamos envidar esforços para estarmos vibrando na tua face. Que assim seja. Graças a Deus, graças a ti, Jesus.